Bom dia, quinto ano, tudo bem? Vamos aí iniciar mais uma aula, né? Mais uma semana na presença do Senhor, pedindo a Ele muita unção, discernimento e capacidade para lidarmos, né, com todas as questões que esta semana aí nos oferece. Amém? Então, nós vamos dar continuidade à nossa aula anterior. Vamos dar sequência hoje entendendo e conhecendo o primeiro código do eu como administrador dos pensamentos, ok? Então, é muito importante que, antes de falarmos desse código, entender o que significa o eu, né? Então, é importante saber que o eu, ele é a nossa capacidade de escolha, ele é a nossa consciência. Então, é esse eu consciente, que é capaz de fazer escolhas, é que tem que administrar, então, aí os pensamentos. É importante que a gente reflita sobre a importância de considerarmos a opinião dos outros, por exemplo, os saberes, as interpretações das pessoas com as quais a gente convive. Os comportamentos que diminuem a opinião do outro tendem a restringir a capacidade de expressão, trazendo prejuízos emocionais e intelectuais, tanto para quem ofende como para quem é ofendido. Então, quando a gente presencia situações de desprezo e de desconsideração da opinião alheia, a gente precisa entrar imediatamente com o código do eu como administrador dos pensamentos. E quem nunca viveu? A nossa historinha que tá aí na página 59, que a prof não vai ler, porque não dá tempo, mas vocês podem ler com calma em casa, da 49 a 61, tá falando um pouco disso. Kaká, então, ele menospreza a opinião de João Antônio. E é onde a gente precisa aprender esse eu que é consciente e que tem a capacidade de fazer escolha, é que tem que perceber que o comportamento pode atingir o outro e que muitas vezes nós somos atingidos também por tais comportamentos. Isso não é legal. Então, quando o eu ele é forte, ele se sobressai desse tipo de situação. Porém, muitas vezes o nosso eu é frágil. Quando o nosso eu é frágil, nós precisamos aplicar a técnica do DCD, que a prof sempre diz isso para vocês, né? O que é essa técnica do DCD? É duvidar de todo e qualquer tipo de pensamento que te prende, que te sufoca. Então, esse pensamento que não te leva a nada, né? Esse pensamento perturbador precisa ser enfrentado. E a gente usa o código do administrador dos pensamentos. O que é administrar? É conduzir, não é? É gerenciar, é cuidar, é tomar as decisões. Quando eu administro algo, eu decido como fazer, de que forma fazer. Então, é esse administrador que nós precisamos nos tornar para combater os pensamentos negativos, certo? Então, é o seguinte, deixa a professora ver a página aqui. Na página 67, tá? Em diante, vocês vão ter várias situações de exemplo para que a gente possa lidar então com esses pensamentos. Na página 67 tem um exemplo que diz assim: será que eu devo ir à escola amanhã? E lá vem um pensamento perturbador: para que ir à escola? Você não vai aprender nada mesmo. Você não é um bom aluno. Você não tem capacidade para nada mesmo.
Porque você não precisa ir à escola, depois você copia a matéria dos seus amigos. Então vejam bem, de um pensamento perturbador, quantos pensamentos surgem? E nós, como usar o eu como administrador dos pensamentos, devemos lutar com esse tipo de pensamento. Então, como vencer esses pensamentos negativos? Veja o exemplo a seguir, que apresenta uma maneira de aplicar o DCD para enfrentar os pensamentos negativos. Então, aqui, o que vai acontecer? Você não. Por que ir na escola amanhã? Aí diz assim, né, quando você aplica o DCD: será que esses pensamentos são saudáveis? Será que esses pensamentos me fazem bem? Por que esses pensamentos ruins estão surgindo? O que eu irei ganhar ou o que eu irei perder se der atenção a esses pensamentos? Esse é um pensamento que o nosso material traz, gente. Porém, existem outros pensamentos que passam aí na cabecinha de vocês, como passa também na cabeça da prof, entendeu? O qual a gente precisa lutar contra, né? Muitas vezes, às vezes é um pensamento assim: nossa, ninguém gosta de mim. Ah, eu sou burro mesmo, eu não consigo aprender, eu sou feio. Ninguém quer ser meu amigo. Ah, eu estou muito gorda. Entendeu? Então, vários pensamentos perturbadores que surgem na nossa mente, eles só recriam mais e mais pensamentos. E aí, quando esse pensamento vem, eu tenho que fazer essas perguntas para mim mesmo. Não precisa você sair gritando aí, duvide, critique, determine. Não. Duvide você ali. Aconteceu um fato, passou um pensamento pela tua cabeça, você diz, mas esse pensamento é saudável? Vale a pena eu ficar pensando nisso? É um exercício, gente, que vale a pena. Eu estou falando isso para vocês porque a prof usa a técnica do DCD sempre, diariamente, se caso vir um pensamento perturbador. E eu vou ser mais sincera ainda com vocês. Vocês sabem que nós mudamos totalmente a nossa metodologia, né? Para dar aulas. Então, agora a prof grava aqui essas aulas e manda para vocês. E quando, porventura, eu tenho aí 23 alunos numa turma, 5 visualizaram o vídeo, 5 fizeram as questões e o pensamento negativo vem. Nossa, mas os alunos da turma tal não gostam de mim, não gostam da minha aula. Nossa, o que será que eu. E o que eu tenho que fazer? Duvidar desse pensamento. Poxa, será mesmo que eles não gostam de você? Será mesmo? Por quê? Se eu dei o meu melhor, se eu fiz o melhor que eu pude, por que que eu vou ficar criando e recriando pensamentos na minha mente? Isso vai resolver alguma coisa? Então, eu duvido e depois eu critico. Esses pensamentos querem me afastar de algo que eu sei que vai ser necessário para a minha inteligência? Com certeza, né? Se eu continuo cultivando esse pensamento, poxa, eu nem vou querer mais trabalhar, porque os alunos lá do 5º ano nem assistem às minhas aulas, nem respondem aos meus questionários e tal, né? Então, nós temos que lutar muito, que isso é muito sério. E se nós não aprendemos agora de pequeno a administrar esses pensamentos, que tipo de adulto nós vamos ser? Então, eu critico esses pensamentos, além de não me ajudarem, podem me fazer cair numa armadilha. Na armadilha do coitadismo, na armadilha do conformismo. Tipo assim, ai, coitada de mim, ninguém gosta das minhas aulas. Ou eu vou ficar conformada, ah, é assim mesmo, eu não posso fazer melhor, eu só sei fazer desse jeito. Então, quando eu tenho, eu uso o código do eu como administrador dos pensamentos, eu vou lá, poxa, mas então, se eles não estão vendo o vídeo que eu fiz, eu vou arrumar uma nova estratégia, eu vou fazer uma atividade diferente e eu vou estimular esses alunos de outra forma e vou conquistá-los. Então, o meu eu forte faz com que eu lute, certo?
Porque se eu acreditar naquele pensamento negativo, eu posso começar a sentir pena de mim mesmo, caindo na armadilha do coitadismo, como o prof disse. E se eu acredito nisso, eu acabo me conformando e me tornando conformista, achando que realmente sou assim e que não posso me modificar. Aí depois que eu critico, eu determino o que eu vou fazer com esses pensamentos. Eu vou dizer, não, esses pensamentos não vão me controlar. Eu que determino se sou inteligente e que tenho capacidade para realizar todas as minhas atividades com o melhor que há em mim. Eu que decido se vou contra as coisas negativas, como a preguiça, a falta de alegria, a falta de disposição, a falta de vontade, que esses pensamentos estão me trazendo. Eu que decido que vou realizar o que preciso realizar, enfrentar as minhas dúvidas e trabalhar para ser cada vez melhor. Então, eu determino que acreditarei mais na minha capacidade e na minha inteligência. Eu determino que enfrentarei as minhas dificuldades e conseguirei realizar as minhas tarefas da melhor maneira, da maneira correta, certo? Se nós fizermos todas essas, eh, todas essas atividades do duvidar, do criticar, do determinar, a muda-se a maneira de enxergar as coisas, encontra-se novas possibilidades, certo? Meus amores, vamos dar continuidade, que senão vai ficar muito longa a nossa aula. Então, na página 69, vocês vão pensar lá. Por exemplo, será que meus amigos gostam de mim? A partir, tá vendo aqui? A partir desse exemplo, desculpa aí. A partir desse exemplo, vocês vão criar novos pensamentos. Será que meus amigos gostam de mim? Ai, acho que eles não gostam de mim por isso, por isso. Criam três situações, ok? E depois, embaixo, tá como vencer esses pensamentos negativos aplicando o DCD. Então, veio uma situação, um exemplo, e vem depois o que vocês vão, então, criar de pensamentos, de situações negativas. Depois, vocês vão embaixo finalizar aí com de que forma eu posso vencer, certo? Tem isso na página 69 e 70. Para finalizar, DCD eu pratico. Vocês irão responder o diário de um aventureiro, certo? Que tá ali. Coitadismo é. Posso ser aprisionado pelo coitadismo quando? Em seguida, vocês terão uma atividade em família, aplicando a técnica do DCD. Então, vocês vão convidar a sua família para cumprir essa missão com você. Criem a sua história, apliquem o DCD na fala das personagens e depois contem para nós como foi. Sabe como? Tem lá no final da revistinha de vocês a história do patinho feio, certo? Então, vocês leiam, que não dá tempo da prof ler para vocês, ok? Vocês leiam, recriam a história que vocês têm lá, vocês vão criar a história de vocês, a partir da história do patinho feio, mas nessa história, vocês vão usar lá no começo talvez não, né, que vocês ainda não conheciam o código do eu como administrador dos pensamentos, vocês não conheciam o DCD, então, por muitas vezes caíram sim na armadilha do coitadismo e do conformismo. Mas agora, lá no final da história, vocês podem dizer assim: eu venci. Eu aprendi a administrar os meus pensamentos e a ser uma nova pessoa, tá? E tem também uma como essa aqui que a prof tem para vocês destacarem. É um lembrete. Vocês vão colocar esse lembrete em um lugar da sua casa para que todos os vejam e pratiquem o DCD. Lembrete-ei, DCD, eu pratico. Ok, meus amores? Beijo no coração de vocês. Qualquer dúvida, me chame no WhatsApp. Até a próxima. Fiquem com Deus.